21 dias de jejum. Você que ainda não entrou no jejum, entre nessa campanha. Pastor, eu não consigo jejuar. Tire, irmãos, algo que você gosta. Alguns irmãos já me procuraram, pastor, eu amo pão, e eu tirei o pão. Alguns tiraram já o feijão, arroz, e vai ser bênção, eu creio na resposta de Deus. 2 Reis, capítulo de número 6, o versículo é o número 8. Vamos fazer uma leitura longa, mas essa é uma leitura abençoada. 2 Reis, capítulo de número 6, e o versículo de número 8. Quem achou, diga amém. Diz assim a palavra do Senhor. Ora, o rei da Síria estava em guerra contra Israel. Depois de reunir-se com os seus conselheiros, disse: montarei o meu acampamento em tal lugar. Mas o homem de Deus mandava uma mensagem ao rei de Israel: evite passar por tal lugar, pois os arameus estão descendo para lá. Assim, o rei de Israel investigava o lugar indicado pelo homem de Deus. Repetidas vezes Eliseu alertou o rei, que tomava as devidas precauções. Isso enfureceu o rei da Síria, que, convocando os seus conselheiros, perguntou-lhes: vocês não me apontarão qual dos nossos está do lado do rei de Israel? Respondeu um dos conselheiros: nenhum de nós, majestade. É Eliseu, o profeta que está em Israel, que revela ao rei de Israel até as palavras que tu falas em teu quarto. Ordenou o rei: descubra onde ele está, para que eu mande capturá-lo. Quando lhe informaram que o profeta estava em Dotã, ele enviou para lá uma grande tropa com cavalos e carros de guerra. Eles chegaram de noite e cercaram a cidade. O servo do homem de Deus levantou-se bem cedo e, quando saía, viu uma tropa com cavalos e carros de guerra havia cercado a cidade. Então ele exclamou: ah, meu senhor, o que faremos? O profeta respondeu: não tenha medo, aqueles que estão conosco são mais numerosos do que os que estão com eles. Eliseu orou, o Senhor abriu os olhos dele para que veja. E Eliseu orou: Senhor, abre os olhos dele para que veja. Então o Senhor abriu os olhos do rapaz, que olhou e viu as colinas cheias de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. Quando os arameus desceram na direção de Eliseu, ele orou ao Senhor: fere estes homens de cegueira. Então ele os feriu de cegueira, conforme Eliseu havia pedido. Eliseu lhe disse: este não é o caminho, nem esta é a cidade que procuram. Siga-me, e eu os levarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou até a cidade de Samaria. Só até aí, irmãos. Eu sei que a leitura ficou um pouco extensa e fica um pouco cansativo, mas eu quero que você compreenda a história, e eu vou falar alguns versículos, e por isso eu fiz questão de ler essa quantidade grande de versículos. Irmãos, o capítulo de número 2, o segundo livro de Reis, quer dizer, o segundo livro de Reis, o capítulo de número 6, a partir do versículo 8, vai tratar sobre uma guerra entre Israel e o rei da Síria. É muito interessante que quando nós lemos os primeiros versículos, nós vemos que o rei da Síria já tinha declarado guerra contra Israel. E o rei da Síria nessa época era um reino muito grande, é um reino muito forte. E quando um reino muito forte declara guerra a um reino pequeno, é muito normal que esse reino pequeno ele tenha medo, ele feche as portas, ele se retém, ele se guarde. Por quê? Porque ele sabe que é muito fácil de um reino grande chegar e tomar, e matar, e acabar com aquele reino. E nós sabemos que nessa época, as guerras eram muito constantes. Era muito normal você ver um reino tomar outro reino.
eles chegavam a destruir, tomavam conta de toda a propriedade. Então, quando o rei da Síria, esse reino grande, ele fala: a partir de hoje nós estamos agora e nós vamos contra-atacar Israel. A partir desse momento nós estamos em guerra. Quando declara guerra, é normal que Israel agora tenha medo. E a Bíblia Sagrada nos diz que esse reino da Síria, esse rei, ele começa a falar: olha, nós vamos montar agora algumas emboscadas. Nós vamos montar algumas armadilhas para pegar alguns soldados, matar alguns soldados. Mas todas as vezes que o rei da Síria montava seus soldados, uma estratégia, ou guardava, ou fazia uma emboscada, a Bíblia Sagrada fala que antes do povo de Israel passar, ou antes dos soldados passar, Deus revelava a Eliseu. Isso é muito especial, porque quando Deus revela a Eliseu, Eliseu vai lá e fala para o rei: ó rei de Israel, toma cuidado, porque em tal lugar tem uma armadilha do inimigo. Em tal lugar assim, tem uma armadilha do rei da Síria. E o rei de Israel então evitava passar por aquele lugar. Não passando por aquele lugar, a emboscada, a armadilha, ela caia por terra. O texto sagrado nos diz que não foi uma ou duas vezes, foi por várias vezes. Várias vezes o rei montava assim: ó, eles passam todo dia por esta rua, vou montar aqui a emboscada. Aí montava a emboscada. Só que naquele dia, naquela hora, eles esperavam. Deus já tinha revelado ao profeta. Aí eles falaram: eu não posso passar por essa rua. Aí eles mudavam a rua, passavam por outra rua, irmão Zé. Mas todo dia ele passa por essa rua. Já sei, vamos marcar outra esquina. Todo dia ele vem por essa esquina. Aí a armadilha naquela esquina. Não tem como, ele passa por aqui todos os dias. Aí quando há armadilha naquela esquina, Deus revela a Eliseu. Eliseu vai lá e fala: olha, não passe por aquela esquina. Faça uma volta maior, mas não passe por lá. Os inimigos estão lá te esperando. Aí ele faz uma volta maior. E chega no lugar que eles têm que chegar. E a Bíblia Sagrada nos diz, irmãos, que o reino inimigo agora, o rei da Síria, ele não consegue entender isso. Por não conseguir entender, então, marca uma reunião. Chama todos os seus conselheiros, coloca numa mesa, imagina uma mesa muito grande, e fala: alguém de vocês está falando para o rei de Israel os meus planos. Eu quero que fale: quem é de vocês está falando para o inimigo os meus planos? O rei da Síria olha para todo mundo e um olha para a cara do outro. Mas tinha alguém sentado naquela mesa que conhecia Eliseu. Aí o texto fala que esse homem pega, fala e fala: rei, eu posso falar? E o rei diz: pode falar. Aponta quem é esse que está falando nos meus planos. E ele fala: não é ninguém que está nessa mesa. O problema é que Eliseu está lá em Israel. A nossa dor de cabeça é Eliseu, sabe por quê? Porque tudo o que nós planejamos, o texto fala assim: e até as palavras que o Senhor fala no seu quarto, quando dormes lá, antes de dormir lá dentro do quarto, Deus revela a Eliseu. O nosso problema é Eliseu, porque se Deus revela a Eliseu, Eliseu conta para o rei de Israel. Aí então, toda a armadilha cai por terra. Deixa eu falar algo para você. Eu estava orando a Deus ainda por essa mensagem. E eu fiquei à tarde pensando. Muitas vezes eu venho lá de Pirassununga para cá. Eu venho de motinha. Só eu e o Espírito Santo montado daquela moto, irmãos. Aí eu venho pensando sobre as mensagens. E essa tarde eu estava vindo lá. E eu falei: Senhor, como pode um homem só, ele guardava todo Israel? Era por causa de Eliseu que todo Israel era guardado. Porque Eliseu tinha intimidade com Deus. E por causa da intimidade que Eliseu tinha com Deus, todo Israel estava protegido, guardado. E eu estava conversando com Deus. E Deus falou: olha, fala para os meus filhos hoje à noite
que às vezes não precisa toda a casa ter intimidade, mas se uma pessoa tem intimidade comigo, toda a casa será guardada, toda a casa será protegida. Irmão, deixa eu falar algo para você, talvez você nem sabe, mas por causa da sua oração, Deus está protegendo os teus filhos, por causa da sua oração, Deus está protegendo o seu esposo, por causa da sua oração, por causa da sua intimidade com Deus, Deus está protegendo os seus filhos. Você não sabe quantas vezes neste ano o inimigo marcou uma emboscada, vou pegar o filho, mas o anjo de Deus tira de lado. Mas Deus faz com que você pegue outro caminho. Aí o inimigo fala, cadê ele, cadê ele, cadê ele? Deus já tirou daí. Deus já mudou o trajeto. A mão de Deus já cobriu. Você nem percebe, mas Deus está trabalhando. Irmãos, quantas pessoas tinha Israel? Ela não tinha essa percepção que ela estava sendo guardada por causa de uma pessoa chamada Eliseu. Talvez nessa noite nós estamos com um monte de Eliseus aqui sentados nesses bancos. Talvez nessa noite você é o Eliseu daqueles da sua casa, e você está aqui sozinho, sentado, buscando, intercedendo, orando. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Continua orando, porque enquanto você está orando, Deus está guardando a sua casa. Continua orando, porque enquanto você está orando, Deus está guardando a sua família, Deus está guardando o seu esposo, Deus está guardando o seu filho. Continue buscando a Deus. A Bíblia Sagrada nos diz que quando ele descobre, é por causa de quem? Eliseu. Eliseu? Aí o texto diz assim, o rei pergunta, aonde ele mora? Descubra onde ele mora. Eu imagino saindo alguns soldados, onde Eliseu mora, onde Eliseu mora, onde Eliseu mora. Ele mora em Dotã. Acharam. Aí o texto diz assim, e o rei manda uma grande tropa, um grande exército, até a casa de Eliseu. Irmãos, entenda algo. O rei estava tentando contra quem? Contra Israel, contra os soldados de Israel. Quando ele entendeu que quem estava orando, intercedendo era Eliseu, que Eliseu era a causa de todos os planos deles ter dado errado, o rei muda o foco. O foco era em quem? Era em todo Israel. Mas o rei entende, eu preciso derrubar Eliseu. Enquanto eu não derrubar Eliseu, eu não consigo acertar Israel. Enquanto eu não derrubar Eliseu, eu não consigo ter acesso a Israel. Aí o texto diz o quê? Que o rei mudando o foco, ele vai atrás de quem? De Eliseu. O rei sabe quem é que está dando trabalho. O rei sabe quem é que está orando. O rei sabe quem é que está de pé. Deixa eu falar algo para você nessa noite. Às vezes você está perguntando, pastor, por que é tanto levante contra a minha vida? Por que, pastor, eu estou sofrendo tanto? As pessoas estão ao meu redor, não sofre 10%, não passa 10% daquilo que eu passo. Deixa eu falar, é porque o inimigo sabe que se você estiver de pé, toda a sua casa está guardada. É porque o inimigo sabe que você estando de pé vai causar um prejuízo muito grande para o inferno. É por isso que o inimigo largou o povo, está em todo momento à tua procura. Ele sabe quem é que está de pé naquela casa. Ele sabe quem é que é a mulher de oração, quem é o homem de oração, quem é a pessoa que está lá. Ele sabe, se eu derrubar ele, acabou Israel. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Você é muito importante para a sua casa. Você é muito importante para a sua família. O inimigo sabe que se ele conseguir te derrubar, ele consegue ter acesso à sua casa. Ele consegue ter acesso à sua família. Ele consegue ter acesso ao seu filho. É por isso que você sofre tanto. É por isso que é tanta provação, é tanto peso. É porque a intenção do inimigo mudou. Eu preciso derrubar ela. Eu preciso derrubar ele. É muito interessante, irmãos, que a Bíblia Sagrada fala que o inimigo manda uma tropa, muitos soldados, e os soldados vão até Dotã.
É legal que o texto diz: o inimigo mandou os soldados durante a noite. Aí à noite chegaram todo mundo em Dotã. Aí o texto diz: e ao amanhecer, o rapazinho, que era servo de Eliseu, acorda bem cedo. E quando acorda bem cedo, o texto diz que ele acorda, vai sair lá fora, e quando ele olha, tem uma tropa cercando a cidade, carros e cavalos do rei do inimigo, cercando toda a cidade. A tropa chegou à noite, e de manhã estava cercado toda a cidade. O menino olha e coloca a mão na cabeça e fala: meu Deus, e agora? Ele teme pela vida e fala: o que será de nós, homem de Deus? Aí o versículo de número 17. O versículo de número 17 fala que Eliseu ora. O versículo 17 diz que Eliseu orou ao Senhor. Aí o texto assim: e o Senhor abre os olhos dele para que veja. E o Senhor abriu os olhos do servo e olhou e viu nas colinas cheias de cavalos e carruagem de fogo ao redor de Eliseu. Entenda algo aqui. O inimigo cercou a cidade à noite. Mas a pergunta que entrou no meu coração é: por que ele não entrou? Se ele cercou a cidade à noite, ele podia muito bem entrar na cidade, raçar Eliseu. Ele podia bater casa por casa, ou estourar cada porta, e pegar Eliseu e levar. Mas por que não entraram? Por que não entraram? Eles chegaram na cidade? Chegaram. Eles descobriram a cidade? Descobriram. Mas por que não chegaram? Por que não entraram? Pastor, por que não entraram, pastor? Por causa do versículo 17. O versículo 17 diz o quê? Que tinha carros e cavalos de fogo cercando a Eliseu. Eu tenho uma mensagem de Deus para a sua noite, para essa noite, para a sua vida. Eu tenho uma mensagem que cravou a minha alma ainda essa tarde. Ficou guardado no meu coração, porque o Espírito Santo de Deus falou para mim: olha, o inimigo pode até achar a sua cidade. O inimigo pode descobrir o seu bairro. O inimigo pode descobrir a rua que você mora. Ele pode descobrir o número da sua casa, mas ele não vai descobrir como ter acesso a você. Porque quando as tropas do inimigo chegar lá, as tropas de Deus já vai estar guardando a sua casa. Você sabe por que o inimigo não conseguiu entrar? Porque quando chegou em Dotã, a tropa de Deus já estava lá na cidade. Eita, meu Deus! Como é que passa? Como é que passa dessa tropa? Ah, pastor, mas ele veio com carros, com cavalo. Olha aí a tropa de Deus aí, ó, carros e cavalo. Só que é diferente. Carros e cavalos de fogo. Oh, glória! Pastor, o que está dizendo? Estou dizendo que a tropa de Deus veio armada até os dentes. Eu quero falar algo para você. Irmãos, o inimigo não pode te tocar. Pastor, ele está me cercando. Sim, pode se cercar, mas ele nunca vai poder te tocar. Por quê? Por causa do versículo 16. O versículo 16 diz o quê? Não temas, aqueles que estão conosco. Oh, glória! Aqueles que estão conosco são mais numerosos. Em outras traduções fala assim: é maior. Aquele que está com você é maior do que todos os outros que estão com eles. Pastor, o que está dizendo? Estou dizendo que você está com Deus é maior que todos os inimigos. Não adianta o inferno vir, não adianta o capeta vir, não adianta o diabo com todos os demônios chegar. O que está com você é maior. Meu Deus é maior. O sangue de Jesus é maior. Irmãos, eu estou acabando, faltam 5 minutos, deixa eu acabar. É muito interessante, sabe por quê? Porque o inimigo mandou pessoas ir lá. Aí as pessoas veio, aí você vê o restante da conversa, ou do texto.
partir do versículo 18, vai dizer que alguns homens estão lá. O inimigo mandou homens. Eu quero que você preste muita atenção nesse momento. O inimigo mandou homens. Aí os homens descem procurando Eliseu. Aí Eliseu ora para que Deus segue eles, para que eles não vejam Eliseu. Aí eles entram na cidade de Dotã. Eliseu vai lá e se apresenta, fala: eu sei o que vocês estão procurando, e o homem que vocês estão procurando não está aqui. Venha comigo, eu vou levar vocês até onde vocês estão procurando. E os homens olham para ele e não reconhecem Eliseu. Aí Eliseu pega os homens, e o texto diz que ele leva até a cidade de Samaria. Quando chega na cidade de Samaria, a Bíblia Sagrada fala que Deus ora, e Deus faz com que aqueles homens vejam de novo, e os homens reconhecem que agora estão dentro da cidade de Samaria. Aí dentro da cidade de Samaria, o versículo de número 21 diz que o rei vê agora uma oportunidade para matar aqueles homens. O rei fala: Eliseu, o que nós fazemos? Vamos matar eles agora? Aí Eliseu diz: não vamos matar não, são homens. Aí o texto diz assim, no versículo 22 Eliseu fala para ele: olha, prepare comida para eles. O versículo 23 fala que o rei prepara um banquete. Aí alguém fala: pastor, mas aqueles homens veio para matar assim. Mas a mando de quem? A mando do inimigo. Agora Eliseu está vendo, Eliseu fala: são homens. Prepara um banquete para eles. Eu quero que você entenda algo nessa noite. Você não precisa lutar com homens, você luta contra o inimigo. Pastor, o que você está dizendo? Eu estou dizendo o que está escrito em Efésios, capítulo 6, versículo de número 12. Efésios 6:12, Paulo vai dizer: a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. A nossa luta é contra potestades e principados. Sabe, Paulo está dizendo, a nossa luta é contra o inimigo, é contra o diabo. Não é contra as pessoas de carne. Não é contra. Porque tem pessoas que acham que a luta dela é contra a irmã que não conversa, é contra o vizinho. Não é contra esse. A nossa luta é contra o inferno, contra o diabo. A Bíblia Sagrada fala que Eliseu chega lá e leva eles até Samaria. E chega lá, sabe que eles só preparam um banquete. Pastor, mas por que eles preparam um banquete? Entenda. Salomão, no auge da sua sabedoria, livro de Provérbios, capítulo 25, versículo 22, se eu não me engano. Abra aí, Cauã. 25, 22. O 21 primeiro, Cauã. Olha o que Salomão vai dizer: se teu inimigo tiver fome, dá pão para comer. Se tiver sede, dá-lhe água para beber. Porque assim lhe amontoariam brasas sobre a cabeça, e o Senhor tu retribuirá. Você sabe como você aplaca, você acaba com uma ira de alguém? Quando alguém quer te fazer o mal, você vai retribuir com o bem. Eu quero finalizar essa mensagem, mas eu quero finalizar explicando algo para você. Você não precisa lutar contra pessoas. A sua guerra não é contra pessoas. A sua guerra é contra Satanás e todos os seus filhos. Pastor, se uma pessoa vir fazer algo ruim para mim, você precisa retribuir com um bem. Você precisa retribuir com amor. Eles ainda da mata Eliseu, e quando os homens vêm, Eliseu fala: prepara um banquete. Aí os homens vêm e não entendem, porque eles podiam matar eles, mas em vez de matar os inimigos, os homens, o texto fala que ali tem um banquete. Você imagina os homens coçando a cabeça, assim: banquete, comida? Mas nós viemos fazer o mal, vocês... Aí o último versículo 23 do capítulo 6 de 2 Reis. Olha o que aconteceu, irmãos.
E apresentou-se de um grande banquete, e comeram e beberam, e os despediu e foram para o seu senhor. A parte C diz assim: e não entraram mais tropa de sírios na terra de Israel. Sabe, aqueles homens nunca mais foram lutar contra Israel. Por quê? Porque eles fizeram mal, eles esperavam que o mal viesse sobre a vida deles, mas o mal não veio. Eliseu preparou um banquete, Eliseu os abençoou. Aí sabe o que eles vão devem pensar? Como eu posso fazer um mal para quem me faz o bem? Eles nunca mais voltaram a lutar. Tem 2 ensinamentos aqui nessa palavra. O primeiro ensinamento é que Deus protege aqueles que têm intimidade. O segundo ensinamento é que a gente precisa ter discernimento de Satanás e as pessoas. Nós precisamos lutar contra as hostes espirituais da maldade. Mas as pessoas que nos fazem mal, a gente tem que devolver com bem, porque esse é o evangelho que Cristo deixou. Porque assim, igual disse Salomão, nós vamos confundir os pensamentos deles, amontoar brasas na sua cabeça. A confusão é tão grande que eles não vão mais tentar fazer mal contra as nossas vidas, porque ele fala: como eu posso fazer um mal só por quem tem me feito bem? Eu quero acabar essa mensagem com essa explicação. Eu quero aproveitar e orar por você nessa noite. Você pode se colocar de pé para me orar por você? Pai, em nome de Jesus, eu oro, meu Pai, Senhor, pelos seus filhos nessa noite, Pai. Que a mão do Senhor, Pai, possa, meu Pai, Senhor, estar com eles. Que eles possam entender, meu Pai, que o diabo não pode os tocar, porque o guarda de Israel não dorme, Pai. O guarda de Israel sempre, meu Pai, vai estar, meu Pai, Senhor, de olho nele. E que nenhuma tropa do inimigo, meu Pai, Senhor, vai poder, meu Pai, tocar as vidas ou as pessoas, meu Pai, Senhor, que estão, meu Pai, em volta deles. Porque o Senhor, Pai, vai guardar, meu Pai, Senhor, todos eles. Pai, eu quero orar também para que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, abençoar. E que esses homens e mulheres tenham ter discernimento, meu Pai, venham ter maturidade, como foi falado aqui pelo pastor, de saber, meu Pai, Senhor, qual é a luta. Que a luta não é contra carne nem sangue, Pai. Que a luta não é contra os homens, mas a luta, meu Pai, Senhor, é com a potestade, Senhor. Contra os principados. A luta, meu Pai, Senhor, é contra os seres espirituais da maldade, Senhor. Essa é a nossa luta. E, Pai, eu quero orar, meu Pai, para que a mão do Senhor, Pai, dê-nos o discernimento, meu Pai, para lutar, meu Pai, Senhor, com as armas certas. Pai, eu quero aproveitar, meu Pai, Senhor, essa oração e pedir que o Senhor possa, meu Pai, Senhor, guardar eles, que eles tenham um final de semana abençoado, que a mão do Senhor os conduza, os proteja, Pai, aqueles, meu Pai, que estiverem indo para os seus lares, que seja guardado pelo Senhor, que as tropas, meu Pai, Senhor, do céu, meu Pai, venham descer, meu Pai, na terra, meu Pai, Senhor, e venham guardar os seus filhos, em nome de Jesus, Pai, eu oro, meu Pai, Senhor, e os entrego em Tuas mãos, em nome de Jesus, amém? Irmãos, antes da bênção apostólica, só os recados, nós continuaremos, nós estamos na campanha de Daniel, vamos continuar a campanha de Daniel. Amanhã, nós iremos ao monte, vamos sair da igreja, da porta da igreja, isso é o ponto de encontro, 8 horas da noite. Pastor, eu posso ir? Venha para cá. Pastor, eu não tenho carro, não tem problema, irmão, venha para cá, porque aqui nós vamos estar com todos os irmãos que têm carro, e nós vamos colocar você dentro do carro, e nós vamos orar ao Senhor, amém? Fica tranquilo, pastor, eu quero ir, 8 horas, irmãos, nós vamos sair daqui, 8 horas, 7h30, o pastor Jair já vai estar aqui na frente já, nós não vamos demorar muito, então, o máximo que vamos esperar é até 8h10, 8 horas o encontro, 8h10, nós vamos sair daqui, pastor, 8h15, nós vamos estar pelo caminho, irmãos, amém? Pastor, eu quero ir, venha para cá, vamos adorar o Senhor juntos, vamos orar o Senhor juntos, vamos continuar na campanha, amém? Glórias a Deus. Irmãos, faça assim com as mãos, deixa eu dar a bênção apostólica, para você sair daqui mais abençoado, que o grande amor de Deus, que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e a doce comunhão e consolação do Espírito Santo, esteja com você, não só hoje, mas por todo sempre, só quem vai morar no céu diz, amém. Cumprimente seu irmão com a paz do Senhor, e desejo uma semana abençoada.